Dois jogos entrelaçados, duas partidas correlacionadas. Flamengo e Corinthians, Vasco e Internacional. Os números, as estatísticas desses dois jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro, você vai ver daqui a pouquinho passando aqui do meu lado. Números do OneFootball, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. O OneFootball que traz estatísticas dos campeonatos de futebol pelo mundo, tempo real, ou seja, você acompanha os números e as informações dos jogos enquanto eles acontecem, e também você pode pelo OneFootball acompanhar ao vivo com imagens, em vídeo mesmo, ao vivo, ali, como se fosse na televisão, mas no aplicativo. Você acompanha jogos do campeonato alemão, a Bundesliga, com a narração de Dudu Monsanto e os comentários de Gerd Wenzel, inclusive, e jogos do campeonato francês, a Ligue 1. E aí tem a minha participação nos comentários, as narrações do Rob Porto e também do Marco De Vargas. Então você faz o download, acessa todo esse conteúdo e ainda tem a oportunidade de ver de graça os jogos do campeonato alemão e do campeonato francês de futebol. Começamos então por São Januário. Internacional derrotando o Vasco por 2-0, num jogo bem confuso, com a intervenção, ou a falta do VAR. Primeiro gol do Internacional aos 14 minutos, marcado pelo Dourado, pelo Rodrigo Dourado, numa situação que você vê aí, nessa arte que foi montada, que o Dourado pode estar em impedimento. Não dá para ter certeza por essa imagem, e aí o VAR, com o seu software, deveria ter entrado em ação. O VAR não entrou em ação porque estava descalibrado, foi a justificativa apresentada pela CBF posteriormente. Um absurdo, né? Então, em determinado momento do jogo, você não tem VAR. Não tem VAR. E aí, vale a decisão de campo. Evidentemente, a validação desse gol, que não sabemos se legal ou ilegal, acabou pautando a partida. E por que pautou a partida? Porque a partir do momento que esse gol acontece, o Internacional fica na situação mais confortável. Você já viu aqui, menos posse de bola, finalizando mais, mas jogando da maneira que gosta. Ao contrário do que aconteceu, por exemplo, contra o Sport, quando tomou 1-0, empatou e tomou 2-1 e tinha um homem a menos, e aí teve que sair para o jogo, teve mais posse de bola, se embananou em partes do jogo, quase tomou mais, perdeu. Contra o Vasco, quando faz 1-0, joga para o Vasco a bola, como sempre faz o time de Abel Braga, e consegue ter uma situação mais favorável dentro da sua estratégia de jogo habitual. É sempre essa, especialmente quando a vantagem no placar é alcançada. E o Vasco é um time com poucos recursos, mal treinado, é um time fraco, fragilizado, além de fraco, está mais fragilizado ainda na zona de rebaixamento, e o Internacional até correu riscos, Correu riscos, porque era um jogo para o Inter depois matar, mas não jogou uma boa partida o time treinado pelo Abel, acabou correndo realmente até o seríssimo risco de sofrer um empate, num pênalti, para mim, mal marcado, do Germancano, e que foi desperdiçado pelo argentino, que bateu para fora. Para mim o pênalti não houve, e aí teve VAR, teve revisão de VAR. Então quando o Inter fez o gol, não teve revisão de VAR. Em outros momentos do jogo teve revisão de VAR. Que jogo é esse que hora tem VAR e hora não tem VAR? Como é que isso pode ser aceitável dentro de um campeonato profissional de futebol? Um absurdo que a CBF, acho que não vai conseguir explicar, porque não tem explicação, não há justificativa para isso. Se o VAR estava calibrado, que parassem a partida, calibrassem o VAR e reiniciassem a partida. O que não dá é para você simplesmente não ter avaliação, porque o VAR estava descalibrado. Então, hora está descalibrado, hora está calibrado. Como é que é isso? É bizarro, é inaceitável, um negócio realmente absurdo que aconteceu num jogo importantíssimo, porque envolvia o líder do campeonato, candidatíssimo ao título Inter, e o Vasco da Gama, que luta contra o rebaixamento para a segunda divisão. Se cair, vai ser a quarta vez do Vasco na Série B, e o cenário é aterrorizante para o torcedor vascaíno. Não jogou bem o Vasco, não jogou bem o Inter. O gol do Thiago Galhardo no final já tem um Vasco completamente entregue. O Inter trabalha a bola dentro do campo, dentro da área do Vasco com facilidade, e o ex-jogador do próprio clube acaba fazendo o gol que sacramenta a vitória. Mas o 1-0 ele ficou durante quase todo o jogo com uma enorme interrogação. Houve ou não impedimento de Dourado no gol que abriu o placar e praticamente decretou a vitória do Internacional em São Januário? E realmente não é possível isso. Isso não é uma crítica ao Inter, pelo contrário, poderia ter sido um jogo de qualquer outra equipe. É uma crítica à ruindade da arbitragem brasileira, com VAR e tudo. Até o equipamento é ruim pelo jeito, não funciona adequadamente. Uma vergonha. A menos de 4 quilômetros dali, o Flamengo recebeu o Corinthians. O Flamengo fez seu pior jogo dos mais recentes. Se você lembrar a partida contra o Red Bull Bragantino, o jogo contra o Palmeiras, contra o Grêmio, contra o Sport, contra o Goiás, contra o próprio Vasco, o Flamengo jogou melhor todas essas partidas. Independentemente do nível dos adversários, o Flamengo se portou melhor contra times mais difíceis e não tão difíceis assim. Sempre jogando melhor do que nesse jogo diante da equipe do Corinthians. Fez 1-0 no começo da partida, na bola parada, Gol do Arão, que fez seu pior jogo
entre todos esses últimos que ele fez como zagueiro, e os erros que ele cometeu foram independentes da posição na qual foi escalado. Erros individuais, desatenção, erro de passe, erros de posicionamento bobos que ele não vinha cometendo. Jogou ao lado do Rodrigo Caio, esse sim voltou muito bem, até para o jogador que estava um bom tempo parado, foi uma atuação muito segura de Rodrigo Caio. E o Flamengo que não jogou bem, fez 1-0, teve uma bola na trave também de bola parada, com o Bruno Henrique na cabeçada no travessão, e depois, no primeiro ataque, sofreu o gol do Corinthians, um erro de posicionamento, para mim, principalmente do Arão, permitindo ali que o Arauz lançasse o Natel, né? O Natel entrou e fez o gol que empatou o jogo. O jogo ficou muito nervoso, o Flamengo só desempatou no segundo tempo, quando o Rogério fez uma mexida importante para pós-intervalo. O Bruno Henrique, que vinha jogando mais pela faixa central do campo, passou a jogar mais aberto pela esquerda e passou a dar trabalho por ali, jogando ali no setor do Fagner. E ele faz a jogada, invertendo para Everton Ribeiro pela direita, e o Ribeiro serve o Gabigol. O bandeirinha deu impedimento na hora, de fato parecia impedido, com a utilização do software. Aí funcionou o VAR, ainda bem, né? Para o futebol, já que tem VAR, tem que funcionar, né? Não pode, uma hora funciona, outra hora não funciona. E o VAR acabou mostrando pelo software que a posição do Gabriel era legal. Inclusive tem essa imagem aérea que eu mostro para vocês aqui agora, que de fato passa claramente a sensação de posição legal do atacante do Flamengo para dar a vitória ao time carioca, que novamente perdeu várias oportunidades depois. O Corinthians, com seu técnico Wagner Mancini, foi fazendo alterações, foi ficando um time até meio desorganizado, com vários jogadores de vocação mais ofensiva, não criou grandes situações, mas passou a agredir mais o Flamengo, ocupou o campo de ataque, e o Flamengo teve várias oportunidades. Gerson poderia finalizar, não finalizou. Pedro chutou fraquinho, recuando para o Cássio. Michael entrou no final, teve uma chance, fez tudo errado. Era para passar, não passou. O próprio Vitinho teve uma chance de finalizar, tentou mais um corte, acabou não conseguindo finalizar. Enfim, o Flamengo teve outras chances e não aproveitou, sempre com certo preciosismo na hora de definir as jogadas, um problema muito sério que esse time apresenta, e foi a pior atuação do Flamengo dessas mais recentes. Ainda assim conseguiu a vitória, mas se raciocinarmos em função do campeonato de maneira pragmática, vamos chegar à seguinte conclusão: contra o Bragantino o time jogou bem e não venceu, contra o Corinthians o time não jogou bem e venceu. Nessa altura, os 3 pontos pesam muito mais do que o nível da atuação, evidentemente, mas para vencer o Internacional, o Flamengo vai ter que jogar uma boa partida. Se os dois jogarem aquilo que apresentaram nesses jogos, nesse domingo, em São Januário e no Maracanã, vai ser um jogo bem ruim, porque as duas equipes não jogaram bem. O que a gente pode esperar desse jogo? Quando a bola rolar, com o placar de 0-0, Flamengo com a bola, Flamengo atacando e o Inter se defendendo, em alguns momentos pressionando a saída de bola do Flamengo, que é um sério problema. O Hugo parece não ter confiança, nem condição técnica para sair jogando com os pés, então ele rifa todas as bolas. Então o Flamengo tem que montar uma maneira de aproveitar essa bola lá na frente, porque não consegue sair jogando lá de trás quando o goleiro é acionado. Tem uma grave dificuldade aí com o Hugo, e o Inter vai apertar, certamente vai apertar para tentar recuperar a bola no campo de ataque, perto da área do Flamengo, para quem sabe chegar ao gol do time carioca. E o Flamengo com a bola pressionando, deve ser essa a tônica do jogo. Se o Flamengo fizer 1-0, claro, aí começa a mudar um pouco o panorama, o Inter pode mudar o seu comportamento, mas a pauta do jogo certamente é essa: Flamengo com a bola, Inter sem a bola, o Inter tentando jogo aéreo, jogada de velocidade, eventualmente subindo um pouquinho a marcação, e o Flamengo com a bola tentando encontrar espaços de uma defesa fechada. Essa deve ser a tônica, porque essa é a proposta do Inter, e essa também, ter a bola, jogar dentro do campo do oponente, costuma ser a estratégia inicial ou principal da equipe rubro-negra. Que seja um bom jogo, é um jogo com gosto de final, especialmente para o Colorado. Se vencer no Maracanã, o Inter será campeão brasileiro com uma rodada de antecipação. O Flamengo precisa vencer e depois confirmar, para assumir a liderança, né, e confirmar essa situação e o título contra o São Paulo no Morumbi na outra quinta-feira. Pode terminar domingo e pode terminar na quinta-feira o Campeonato Brasileiro de 2020, já invadindo 2021. Saudações!